Eu tinha acabado de ver um vídeo semana falando sobre o verdadeiro significado da história da Branca de Neve. E aí o cara que estava falando disse que a história da Branca de Neve não é sobre a Branca de Neve. Na verdade é sobre a madrasta. Porque ele fala assim, a rainha pergunta para o espelho, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? E a resposta é não. E aí está tudo em paz. A Branca de Neve está em paz, o reino está em paz, o espelho está em paz, está tudo calmo. Passa um tempo, a madrasta pergunta de novo, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu? E aí não tem. E continua tudo calmo. Até o dia que o espelho fala, sim, Branca de Neve é mais bonita. Aí a madrasta vira bruxa, não é? Já quebra o espelho, contrata o caçador, quer matar a Branca de Neve e vira o caos. E aí lembra que eu tinha acabado de ouvir essa história. A Paula me chama no quarto e fala, viu? Faltou você fazer isso. Porque qual que era a moral da história lá? A história é o seguinte, o que você se transforma quando alguém fala aquilo que você não quer ouvir? E aí a Paula me chama no quarto e fala um monte de coisa que eu não queria ouvir. E aí eu virei a bruxa, já estava procurando o telefone do caçador já, né? Eu percebi que eu tinha feito, já enfiei o rabinho no meio das pernas e fui pedir perdão para ela, não é isso? Porque é isso, a gente precisa de perdão todos os dias. Porque todos os dias a gente falha, a gente faz coisas erradas, né? A gente vacila. Nós precisamos do perdão. E além de a gente precisar do perdão porque nós erramos, precisamos do perdão porque nós somos ofendidos todos os dias. E como é difícil quando somos nós que temos que perdoar outra pessoa. É difícil assim, desde as pequenas chateações do dia a dia, no casamento, na família, pais com filhos, no trabalho, na escola, com os amigos, já é difícil. Uma cara fechada, amarrada, uma cara virada, a pessoa começa a ficar em silêncio, a pessoa se isola, dá aquela cancelada em você, até as coisas mais pesadas, né? Tipo a difamação, a ironia, a agressão verbal. Já é difícil quando tem essas coisas. É praticamente impossível perdoar numa situação igual o Abba acabou de orar agora, quando a gente vê a maldade solta por aí, né? O atentado nas escolas, relacionamentos abusivos. É praticamente impossível a gente perdoar. No entanto, se tem uma coisa que distingue o cristianismo de qualquer outra religião, é a noção de perdão. Porque quando Jesus morre na cruz, do alto da cruz ele olha para as pessoas que estão agredindo ele, que estão zombando dele, que estão, torturando ele, ele ora, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. E depois, mais tarde, a gente tem Estevão, o primeiro mártir da igreja, e a mesma coisa, o cara está sendo apedrejado, ele olha para o pessoal que está jogando pedra nele e fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. E de repente passa o tempo e você tem comunidades inteiras cristãs se formando, de gente que age na contramão da sociedade, que perdoa, né? De tal forma que a pergunta minha dessa manhã é, será que isso ainda é possível hoje? Será que é possível assim que a igreja continue sendo uma comunidade do perdão? Como é que Deus pode ajudar a gente a se tornar esse tipo de pessoa que perdoa? E por que eu estou propondo essa reflexão nessa manhã? O Novo Norte está comemorando um ano de igreja, né? Um ano. Na Páscoa do ano passado a gente começou as atividades abertas. E aí a proposta nossa então para esse um ano foi a gente pensar vida em comunidade. Vida em comunidade. Domingo passado o Abba pregou sobre a comunidade da paixão, a comunidade daqueles que sofrem junto com os outros, uns com os outros. E hoje eu quero pensar com vocês sobre a comunidade do perdão. Porque só tem como a gente ser comunidade, a gente viver uma vida em comunidade se tiver perdão, é isso que eu vou falar hoje. Então para isso eu queria ler o texto, está na liturgia de vocês, Gênesis 4 e depois Mateus 18. É uma leitura um pouquinho mais longa, mas a gente vai ler juntos agora. Caim e sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde Caim construiu uma cidade e chamou de Enoque.
O nome do seu filho Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres. Uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam ira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naama. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, escutem-me. Mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Mateus 18:15. Se o seu irmão pecar contra você, vá, mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular. Só entrem vocês 2. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, tome com você uma ou 2 pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. Se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida ao seu patrão, o rei ordenou que fossem vendidos como escravos os empregados, a sua esposa e seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que você me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Jesus terminou dizendo: é isso o que meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Esta é a palavra de Deus. Meio longa a leitura, né? Mas é importante para a gente poder entender bem a reflexão dessa manhã. Então, começando pelo texto do Antigo Testamento. Lameque é um descendente de Caim. Caim que matou o seu irmão por conta do ciúme doentio. Caim se afasta de Deus, vai viver na terra de Nod. A palavra Nod no hebraico quer dizer, é uma palavra que usavam para falar da vibração da asa de uma mosca. Ou seja, ele era um cara agitado, um cara sem sossego. A ideia é essa, né? Ele vai viver na terra do desassossego, né? E aí nessa terra então da inquietação, talvez por conta dessa inquietação, ele faz a primeira cidade e bota o nome do filho dele. Ou seja, aquele que era errante, aquele que era um andarilho, aquele que não tinha onde parar, ele constrói uma cidade para ter onde ficar. Aquele que vivia com medo de que os outros se vingassem dele, constrói uma cidade para poder se proteger. Aquele que vivia com culpa, constrói uma cidade para poder
se distrair, né, com outras pessoas. E por que é importante tudo isso? Porque Caim e Lameque são, a descendência deles são uma espécie de arquétipo daquilo que é a humanidade afastada de Deus. Todos nós longe de Deus, o ser humano afastado de Deus, tem um lado bom, ele continua produzindo cultura, ele continua fazendo coisas. Por quê? Porque Deus é um Deus criador, Deus é um Deus inovador, um Deus que imagina coisas, criativo, né? Que está sempre renovando as coisas. E a criatividade da humanidade é um reflexo dessa imagem do Criador, que apesar do pecado a gente ainda mantém essa imagem dele. Então dessa forma o ser humano, mesmo longe de Deus, ele é capaz de criar cidades. Para quê? Para poder se proteger, para poder prosperar, para poder socializar, para fazer coisas, né? Gerar coisas. Agora, mesmo longe de Deus, o ser humano ele gera cultura. Tanto é que os filhos de Lameque são os patronos, né? Os antepassados das profissões básicas. Então você tem lá o cara que era o criador de gado, do rural, né? O homem do campo. Você tem o Jubal lá, que era o cara dos músicos, representando talvez todos os artistas, né? E você tem o Tubal-Caim, que é o cara lá, o ferreiro, né? O artesão, o cara da tecnologia, que inventava coisas. O problema é que, para gerar cultura, para produzir coisas novas, para poder viver na cidade, você precisa socializar, conviver e estar junto de outras pessoas, certo? Só que, longe de Deus, o ser humano vira um ser vingativo. E é isso que o Lameque representa, é isso que a canção dele representa. Eu feri um menino porque me machucou, matei um menino porque me machucou, e matei um homem porque, né, ele fez eu tropeçar. É mais ou menos isso. Tem um comentarista bíblico que ele fala assim dessa canção de Lameque. Lameque ostenta dizendo que seu sentimento de vingança torna-o mais protegido que Caim, que tinha proteção somente de Deus. Ou seja, ele se orgulha porque ele é um homem perigoso, ele é um cara vingativo, um cara que revida desproporcionalmente. Cobra Kai nasceu com Lameque. Quem conhece Cobra Kai lá do Karate Kid, né? O lema do Cobra Kai é ataque primeiro, ataque mais forte, não tenha misericórdia. Nasceu ali o Cobra Kai. E aí é nesse ponto também que surge a lei do olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente não é uma lei incentivando a vingança, pelo contrário, é uma tentativa de refrear a vingança. Para quê? Para que se você arrancar meu olho, eu não queira arrancar tua cabeça. Certo? Se você arrancar um dente meu, eu não queira arrancar a boca toda, né? Porque senão é isso que a gente faz, a gente revida mais forte. Então, o olho por olho, dente por dente era uma tentativa para quê? Para que essa vingança não fosse desproporcional, igual Lameque fez. Lameque é um homem que não conhece perdão. Por isso ele é um cara perigoso, um cara abusível, um cara que é impossível de conviver com ele. E como eu falei, de certa forma ele representa toda a humanidade na sua tentativa de construir uma sociedade alicerçada no quê? No poder, na coerção. Por isso que quando a gente olha para as nossas cidades, com todo o potencial que as nossas cidades têm de fazer coisas incríveis, coisas boas, coisas maravilhosas, a gente ainda vê que o ser humano na cidade ele é capaz de produzir também coisas absurdas, o caos, como o Abba orou aqui, né, lá das crianças. E o que a gente está vendo hoje é aquilo que os descendentes de Caim, os filhos de Lameque, continuam fazendo na cidade. Então isso leva a gente a um questionamento: será que tem um estilo de vida alternativo a isso? E a Bíblia diz que sim. A resposta da Bíblia é: olhe para Jesus. Se vocês olharem para Jesus, vocês vão descobrir como vocês podem conviver de um jeito que vocês não se matem, de um jeito que vocês construam coisas boas. Então a gente avança agora alguns séculos, vai lá para o Novo Testamento, e aí a gente tem Jesus chegando e falando assim: olha, arrependam-se e creiam no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Reino de Deus é um projeto coletivo. Reino de Deus, a ideia de reino é uma proposta de uma estrutura social coletiva, uma estrutura social, uma nova sociedade. E no tempo de Jesus haviam muitos reinos, o principal deles era Roma. Roma que tinha sua capital lá, né, o Império Romano, né, que tinha sua capital lá em Roma, o rei era o imperador, e a força de Roma qual que era? Era o exército. O exército romano destruía tudo. Mas aí vem Jesus e fala assim: olha, só que o meu reino é diferente. Meu reino é de outro jeito. Ele fala assim para os discípulos dele: como vocês sabem, os governadores dos povos, né, aqueles que exercem a autoridade,
Eles que mandam nas pessoas, mas entre vocês não vai ser assim. Quem quiser ser o primeiro tem que ser aquele que serve, né? Porque até o Filho do Homem não vem para ser servido, mas para dar a sua vida para salvar muita gente. Então, Jesus propõe sim um reino, uma estrutura social, mas completamente diferente de Roma e de qualquer outro reino imaginado pelos seres humanos. Desde os povos mais primitivos, as tribos mais primitivas, até aqueles impérios medievais que a gente via, do capitalismo marxista, do socialismo marxista ao capitalismo de mercado, da ditadura mais cruel à democracia mais representativa que tenha. O reino de Deus, o reino de Jesus é completamente diferente. Por quê? Porque é uma estrutura alternativa. Porque ela é formada por uma comunidade que está alicerçada e organizada em torno de pessoas que servem. E aí eu pergunto para vocês, no mundo caído igual ao nosso, tem chance desse negócio dar certo? Vocês acham que tem alguma chance desse negócio funcionar? Só tem uma chance só. E sabe qual que é? Jesus e o perdão. Por isso que Mateus, no capítulo 18, ele tá ajudando, né? Mateus é construído em cima de 5 discursos. E o quarto discurso, que começa lá no capítulo 18, é o discurso onde ele vai meio que colocar vários textos, várias palavras de Jesus, estruturando a igreja, estruturando a comunidade. E qual que é o principal tema do capítulo 18? O perdão. Porque só tem como a gente conviver se a gente exercer o perdão. Agora, qual que é o problema? É que se o perdão depender da nossa habilidade de perdoar, da nossa vontade de perdoar, não vai funcionar também. Por quê? Porque na melhor das hipóteses, você vai perdoar as pessoas porque você se sente obrigado a perdoar. Por causa de uma questão moral, uma questão ética. Porque você acha que você tem uma obrigação religiosa, né? Você ora lá o Pai Nosso, e aí você fala assim, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você fica com medo de Deus. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Então, você fica com medo do que os outros vão pensar de você. Na melhor das hipóteses. Na hipótese mais neutra, você vai simplesmente ignorar a pessoa e cancelar ela. E na pior das hipóteses, você vai desejar que a pessoa receba aquilo que ela merece. E parece justiça, mas no fundo é vingança. Tem um autor que a gente está estudando no nosso grupo pequeno de quarta-feira, que é o James Bryan Smith. Ele fala assim, você não é capaz de perdoar pelo poder da vontade. Você não é capaz de perdoar pelo poder da vontade. A narrativa falsa que fere tantas pessoas diz algo como: só seremos perdoados e curados quando nós mesmos perdoarmos. Essa narrativa falsa nos diz que perdoar é algo que precisamos fazer, porque Deus ordenou, ou porque estamos cansados da dor que o rancor está causando em nós. Se perdoar é algo que eu obtenho por minha própria força, então recebo crédito se eu for bem sucedido, ou me sinto culpado caso eu fracasse. Assim cerramos os dentes e tentamos sentir perdão em relação a alguém que nos magoou, e acabamos fracassando. Nós falhamos porque não temos os recursos necessários para perdoar. Nós falhamos porque não temos os recursos necessários. Se você tentar na tua força de vontade, você não vai dar conta. E aí eu pergunto assim, qual que é a minha proposta nessa manhã, já caminhando para o final? Quais seriam esses recursos então que a gente precisa para perdoar? O que você precisa fazer de maneira prática? E o texto que a gente leu aqui em Mateus 18, ele dá 2 recursos para a gente. O primeiro deles é um recurso horizontal, e o segundo é um recurso vertical, tem a ver com Deus. Eu quero começar com o recurso vertical. A parábola que Jesus conta por conta da pergunta de Pedro. A parábola é muito clara, né? Acho que eu não preciso explicar muito, mas assim, qual que é a ideia da parábola? Você tem um homem que tem uma dívida impagável. É impagável a dívida. A tradução que a gente leu diz que ele devia milhões de moedas de prata. Nas versões mais antigas fala que ele devia 10 mil talentos. Pra vocês terem noção, um talento equivalia a 20 anos de salário de um trabalhador comum, um trabalhador braçal. 20 anos. O cara devia 10 mil talentos.
Vocês têm noção? Era muita coisa, era uma coisa absurda, né? Eu estava estudando, os caras acham que se fosse hoje em dia, seria mais ou menos o equivalente a 6 bilhões de dólares a dívida do cara. 6 bilhões de dólares. Aí você pergunta, mas como é que um empregado ficou devendo tanta coisa, né? É que a gente pensa em empregado, o que você pensa? Você imagina, sei lá, o garçom do rei, né? Alguma coisa assim. Mas provavelmente esse cara, ele era um governante vassalo de um grande rei. Aquilo que a Bíblia chama no Antigo Testamento de sápatra, né? Então, ele era um cara que... Ele era um rei, provavelmente, de um pequeno território, e ele estava devendo o imperador. Só que era muita coisa, era impagável. Não tinha como pagar. E aí o que acontece? O rei perdoou a dívida. Eu pergunto para vocês, quem é que ficou com o ônus da dívida? O rei. Se o rei perdoou, ele ficou com... Eu estava cuidando dos cachorros do meu cunhado no começo do ano, e aí eu fui fechar a porta, eu quebrei a fechadura. Liguei para ele e falei, Will, acho que eu quebrei tua fechadura, cara. Ele, não, deixa, não dá nada não. Beleza, tipo, deu nada para mim, né? Mas quem ficou com o ônus do negócio? Foi meu cunhado, ele que teve que pagar depois. Porque quando você perdoa, se você perdoa alguém, você assume a dívida para você. Então o que o rei fez foi, o rei assumiu a dívida. E aí o que acontece? Beleza, o cara vai embora, e aí vem a falta de compaixão com o próximo. O outro devia 100 denários. Era o equivalente a 20 semanas de trabalho. Era um valor alto, mas era um valor pagável. Seria tipo 12 mil reais, 12 mil dólares mais ou menos. Era um valor alto, mas se o cara trabalhasse, talvez o outro conseguisse pagar. Só que a falta de compaixão desse empregado, que não perdoou o companheiro dele, revela o que? O caráter dele. Talvez ele, assim, tinha duas possibilidades de ele ficar com uma dívida tão grande, né? Ou foi má administração ou foi corrupção. Eu acho que no primeiro momento o rei falou assim, não, deve ter sido má administração, né? Só que quando ele não perdoa o companheiro, ele mostra quem ele é de verdade, tipo, ficou muito claro que o rei chama ele de miserável, servo mau, né? Então, gente, qual que é o primeiro recurso que a gente tem para a gente poder perdoar? É o seguinte, presta bem atenção nisso, que isso é o evangelho para você nessa manhã. Teu primeiro recurso é, você só é capaz de perdoar uma dívida se você juntar a tua história pessoal de vida, a história de Jesus, a história que Jesus conta. Porque o que Jesus está contando nessa parábola é a história de todos nós. A nossa dívida com Deus é impagável. Eu pergunto para você, quanto vale a tua vida? Se um cara sequestra você, se um cara sequestra um filho teu, bota uma arma na cabeça dele e fala assim, me dá tudo que você tem, você pagaria? Quanto vale a tua vida? É impagável. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, todos nós merecemos a morte. Mas Jesus morre, a morte que a gente merecia, para quê? Para que nós tivéssemos a vida que a gente não merece. Jesus carrega, quando ele morre na cruz, a maldição de Caim. Caim tinha a maldição do quê? De viver errante, separado de Deus. Mas Jesus foi separado de Deus no nosso lugar. Por isso que ele ora, Deus meu, por que me abandonaste? Para que você não precisasse se separar de Deus. Para que você fosse acolhido por Deus. Então qual que é a moral da história? Se Deus pagou a nossa dívida, que era impagável, por que a gente não pode perdoar as dívidas menores que a gente sofre a cada dia? Se a gente não meditar nisso todo dia, a gente não consegue perdoar os outros. E eu sei que talvez você está falando, você pode pensar assim, pastor, mas isso talvez até ajude nos pequenos aborrecimentos do dia a dia, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu vivi. Eu carrego uma dor que ela é imperdoável. Eu queria contar duas histórias para vocês para poder ilustrar como que eu não quero diminuir a dor de ninguém, mas eu preciso insistir nisso, que à medida que a gente medita na morte e ressurreição de Jesus, no preço que ele pagou, a gente se torna apto a perdoar as dívidas, até aquelas que a gente julga ser impagáveis. Em 2006,
uma comunidade Amish. Você sabe que são os Amishes lá nos Estados Unidos? Aquele pessoal que usa aquele chapéuzão preto, um cabelinho tipo de judeu, assim, sabe? Que vive meio... Em 2006, em Lancaster County, na Pensilvânia, um homem de 30 e poucos anos entrou numa escola Amish, fez 10 crianças de refém e matou 5 meninas. Depois foi lá e se matou. Naquele mesmo dia, os pais das crianças descobriram onde que os pais do cara que tinha matado as crianças moravam, foram lá e falaram assim para os pais do atirador, né? A gente está aqui para dizer que nós perdoamos o seu filho, nós perdoamos vocês. Vocês vão viver dias miseráveis daqui para frente. Vocês vão carregar uma culpa muito grande. A gente não quer que a culpa de vocês seja maior do que aquilo que vocês precisam suportar. Então a gente está aqui para dizer que a gente ama vocês e a gente perdoa. 3 dias depois, no velório do cara, o cara que matou as crianças, ele deixou a esposa e 2 filhos. Metade das pessoas no velório era a comunidade Amish, que estava lá só para dizer que eles perdoavam, que eles amavam o cara. E isso foi tão impressionante que dizem que os noticiários dos Estados Unidos ficaram mostrando essa notícia e todo mundo se perguntou assim, como que esses caras conseguiram fazer isso? Fizeram um filme depois e colocaram uma personagem no filme que não existiu na vida real, que era uma mulher que ela tinha, a personagem fictícia, ela tinha perdido uma filha e ela tinha dificuldade de perdoar as pessoas e dificuldade de se relacionar com Deus. Mas essa pessoa não existia, mas quem fez o filme falou assim, a gente precisa colocar alguém que pensa igual a maioria dos americanos, senão as pessoas não vão se identificar com isso. E aí depois escreveram um livro, 3 sociólogos fizeram várias entrevistas, escreveram um livro que chama o seguinte, Amish Grace, How Forgiveness Transcended Tragedy. Ou seja, é a graça Amish, como que o perdão transcende a tragédia. E nesse livro, os sociólogos chegaram à seguinte conclusão: a sociedade americana não produzirá esse tipo de perdão. E provavelmente, com o passar dos anos, será cada vez mais difícil que a sociedade americana produza o tipo de perdão que a comunidade Amish produz. Por quê? Os Amishes têm 2 coisas que o restante dos americanos não possui. Primeiramente, eles meditam, oram, cantam e centram toda a sua vida no evento principal do cristianismo, que é Jesus morrendo numa cruz e perdoando seus inimigos. Nenhuma outra religião possui qualquer ideia parecida com isso. Em segundo lugar, o perdão é um ato de autorrenúncia. E não é assim que a sociedade americana funciona. Os americanos possuem uma cultura consumista e individualista, na qual todas as crianças são ensinadas, desde pequenas, a defenderem seus interesses acima de tudo. Segundo exemplo que eu queria dar para vocês, Corrie ten Boom. Foi uma holandesa que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Ela era de uma família cristã reformada, que escondeu os judeus, foram descobertos, acabaram indo parar num campo de concentração. Ela perdeu o pai dela, perdeu a irmã dela. E aí depois que acabou a guerra, ela virou uma espécie de palestrante, ela contava o testemunho dela, uma professora de Bíblia, né? E aí, um dia ela está pregando numa igreja em Munique e ela vê um dos guardas que cuidava lá das mulheres. Eu vou ler o que ela escreveu aqui, peraí, só. O relato dela, ela fala assim, ó. E foi quando eu o vi, avançando contra os outros. O homem que avançava era um guarda, um dos mais cruéis. Agora ele estava na minha frente com a mão estendida. Uma bela mensagem, senhorita. Como é bom saber que, como você diz, todos os nossos pecados estão no fundo do mar. Ele não se lembraria de mim, é claro. Como poderia se lembrar de uma prisioneira entre aquelas milhares de mulheres? Mas eu me lembrei dele. Eu estava cara a cara com um dos meus captores e meu sangue parecia congelar. Você mencionou Ravensbrück em sua palestra, ele estava dizendo. Eu era um guarda lá. Não, ele não se lembrará de mim, a mulher falando. Mas desde aquela época, continuou ele, tornei-me cristão.
Sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que fiz lá, mas gostaria de ouvir isso de seus lábios também, senhorita. Novamente a mão se estendeu. Você vai me perdoar? E eu fiquei lá. Eu cujos pecados foram repentinamente perdoados, e não pude perdoar. Betsy havia morrido naquele lugar. Ele poderia pagar sua morte lenta e terrível simplesmente por pedir? Não deve ter sido por muitos segundos que ele ficou ali com a sua mão estendida, mas para mim pareceram horas, enquanto eu lutava com a coisa mais difícil que tive que fazer, pois eu tinha que fazer isso, eu sabia disso. A mensagem de que Deus perdoa tem uma condição prévia, que perdoemos a quem nos ofendeu. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, diz Jesus, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Eu o conhecia não apenas como um mandamento de Deus, mas como uma experiência diária. Desde o fim da guerra eu tinha um lar na Holanda para as vítimas da brutalidade nazista. Aqueles que foram capazes de perdoar seus antigos inimigos também foram capazes de retornar ao mundo exterior e reconstruir suas vidas, não importando quais fossem as cicatrizes físicas. Aqueles que alimentaram sua amargura permaneceram inválidos. Era tão simples e tão horrível quanto isso, e ainda fiquei lá com a frieza apertando meu coração. Mas perdão não é uma emoção, eu também sabia disso. Perdão é um ato da vontade, e a vontade pode funcionar independentemente da temperatura do coração. Jesus, ajuda-me, orei silenciosamente. Eu posso estender a minha mão, eu posso fazer isso. Você fornece o sentimento. E tão rigidamente, mecanicamente, encostei minha mão na mão estendida para mim, e quando fiz, algo incrível aconteceu. Uma energia atingiu meu ombro, correu pelo meu braço, saltou em nossas mãos unidas. Então esse calor curador pareceu inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão, chorei, com todo o meu coração. Por um longo momento nos demos as mãos, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Eu nunca havia conhecido o amor de Deus tão intensamente como naquela época, mas mesmo assim percebi que não era meu amor. Eu havia tentado e não tinha o poder. Foi o poder do Espírito Santo registrado em Romanos 5,5, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, gente, perdão ele envolve dois movimentos, Miroslav Volf vai falar. Primeiro é a exclusão. O mal e o agente do mal tem que ser identificado pelo que ele é e pelo que ele faz. Você só pode amar seus inimigos se você souber quem são seus inimigos, se você conseguir dar nome para eles, se você conhecer eles. O Internet fala assim, perdão não é o mesmo que tolerância, perdão não significa que não levamos o mal a sério, para começar. Implica determinação em dar nome ao mal e envergonhá-lo. Sem isso não haverá o que perdoar. O segundo movimento é a aceitação. É perdoar quem feriu a gente. Isso não é sentimentalismo barato. É a oração que ela fez, sabe? Deus, eu não sinto nada, eu não tenho vontade, mas me ajuda. Ou seja, o primeiro recurso é o vertical. Qual que é o segundo? É o horizontal. Eu vou tentar encurtar aqui para a gente poder terminar. A parábola que Jesus conta, ele conta porque Pedro faz uma pergunta. Senhor, quantas vezes tem que perdoar meu irmão? 7? Não. 77. Voltando lá no Lameque, né? O que Jesus quis dizer é que é o seguinte, você não pode ter preguiça de perdoar, você tem que ser insistente nesse negócio. Só que tem um recurso a mais, que é a própria comunidade cristã, a igreja. Ele fala assim, se o teu irmão pecar contra você, ele está falando do quê? Está falando de pessoas crentes agora, está falando do relacionamento de irmãos, né? A igreja existe para quê? Para te dar o suporte, para te ajudar para que você não caminhe sozinho, né? Sempre vai ter gente disposta a te ajudar naquilo que você não dá conta de fazer, para que seus relacionamentos sejam saudáveis. Eu sei que é estranho isso porque a gente vive numa cultura muito individualista, mas o que Jesus está falando é que perdão é um ato comunitário, não é individual, tá? E esse recurso só está disponível para a igreja. Por quê? Porque não faz sentido você falar isso para quem não acredita nisso, para quem não acredita que Jesus orou perdoando
seus inimigos. Então ele fala assim, ó, se seu irmão pecar contra você, vai e mostre o seu erro. Literalmente evangelize ele. Por quê? Por que a gente precisa evangelizar alguém que já é convertido? Porque quando a pessoa se recusa a perdoar, é como se ela tivesse com uma cegueira espiritual que faz ela querer continuar insistindo, sabe, na falta de perdão. Então você tem que ir lá e insistir para que ele perdoe, né? Porque, vamos ser sinceros, quando a gente insiste em continuar com essa atitude, né, de autopiedade, sabe, de autossuficiência, não vou perdoar ele. Isso deixa o controle totalmente a gente fica autocentrado. Só que, gente, o inferno é exatamente isso. Ninguém entendeu isso melhor que C.S. Lewis quando escreve o Grande Divórcio. Ele fala assim, que o inferno o que é? É uma cidade desabitada quase. Por quê? Porque as pessoas não conseguem se relacionar e elas mudam cada vez mais longe umas das outras. E Jesus está falando, não, vocês têm que perdoar. Então, gente, a igreja existe para poder ajudar a gente a dar conta de fazer isso, porque sozinho a gente não consegue. E aí, para encerrar, talvez alguém vai falar assim, mas então você está dizendo que se eu não perdoar eu vou para o inferno? E não é isso, né? Isso daí não é salvação pelas obras. Mas o que eu estou dizendo perdão é um sinal de que nós fomos perdoados. É como uma árvore que dá frutos, né? Quando ela dá frutos, você sabe que ela está saudável. Se ela não dá fruto na época que tem que dar, você sabe que tem alguma coisa errada. Então Jesus está falando assim, olha, se vocês perdoarem, vocês vão demonstrar que vocês passaram por isso. Eu queria encerrar dizendo assim, imagine como que a vida se torna miserável se a gente se recusa a perdoar os nossos irmãos. Imagine como que ela pode ser cheia de luz, sabe? Cheia de arejada, né? Como a música que a gente cantou aqui no começo, né? Do Clareou. Quando a gente se dispõe a fazer isso. E nessa manhã então, manhã de Páscoa, é a oportunidade que a gente tem de celebrar inclusive o batismo da Oli que vai acontecer agora, que é mais uma pessoa entrando dentro da igreja. Para quê? Para que a gente possa ser essa comunidade do perdão, essa comunidade que se perdoa. Eu espero então que Deus possa fortalecer. Eu queria orar por você, se de repente você tem alguém que você precisa perdoar e você não consegue, eu queria orar por você nessa hora, para que você seja capaz de fazer isso. Vamos fechar os nossos olhos? Eu não sei o que você tem passado na tua vida. Talvez você venha para cá com raiva de alguém, com raiva de Deus, com dificuldade de perdoar até Deus. Mas eu queria que você meditasse em Jesus na cruz, nessa hora. Carregando seus pecados, carregando sua maldade. E dizendo para Deus, perdoa, Pai. Ele não sabe o que ele faz. Pai, a gente não tem, ó Deus, condições de, com nossos recursos, perdoarmos pessoas que nos feriram. A gente quer confessar nessa hora, meu Pai, que muitas vezes a gente vive carregando rancor, vingança, ódio. A gente tem dificuldade, ó Pai, de olhar para a cara de algumas pessoas. Mas a gente confessa também que nessa manhã a gente quer ser uma comunidade diferente, ó Pai. Nossa oração é para que Jesus Cristo renasça dentro de nós nessa manhã, ó Deus. Que o sol da justiça brilhe sobre nós, ó Pai, afastando as trevas da falta de perdão, as trevas da vingança, ó Deus. Que o Senhor nos perdoe, meu Pai, que perdoados possamos sermos capazes, ó Pai, de perdoar pessoas que nos ofenderam, ó Deus. Talvez tem gente aqui, meu Pai, nessa manhã, que carrega uma dor muito profunda, ó Pai. Uma raiva muito profunda. Eu peço a Deus que o Senhor possa curar essa ferida, meu Pai. Que Teu Santo Espírito, meu Pai, assim como fez com aquela mulher na Segunda Guerra Mundial, meu Pai, Teu Santo Espírito possa inundar o coração, meu Pai, e possa ser como essa energia, ó Deus, que percorre, meu Pai, todo o ser da pessoa, Deus, habilitando ela a perdoar, meu Pai, a pessoa que feriu ela, a pessoa que magoou, a pessoa que machucou, ó Deus. E que assim perdoados, ó Pai, possamos participarmos, ó Pai, da ceia do Senhor, possamos participarmos, ó Pai, da igreja do Senhor, meu Pai, dessa comunidade do perdão, essa comunidade que apesar da maldade do mundo, ó Deus, esparrama o amor, meu Pai. Essa comunidade que não vive com base na vingança, meu Pai, mas que vive com base no amor, ó Deus. Queremos ser esse tipo de comunidade. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós pedimos.